Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 15 de março. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão de Juristas entrega o relatório da reforma do Código de Defesa do Consumidor. Partido da República retira-se da base de apoio ao governo. Líderes questionam resolução do TSE que proíbe a candidatura de políticos com irregularidades nas contas de campanha. E Senado lança relatório com as atividades da Casa em 2011. Agora, no Senado em Dia. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Ontem, a Comissão de Juristas encarregada da reforma do Código de Defesa do Consumidor entregou o relatório final ao presidente do Senado, José Sarney. O texto traz sugestões de projetos que modificam o Código em 3 áreas: comércio eletrônico, superendividamento do consumidor e acesso à justiça. O faturamento do comércio eletrônico no Brasil aumentou de 500 milhões de reais em 2001 para 20 bilhões em 2011. As pessoas utilizam a internet para comprar e vender, mas nem sempre estão protegidas. Renata anunciou a venda de um aparelho de celular em um site de negócios. Recebeu o pagamento com um cheque clonado e nunca mais conseguiu localizar o comprador. Ninguém se responsabilizou pelo prejuízo dela. Fiz até um BO para certificar que eu fui vítima, não fiquei no prejuízo mesmo. O comércio eletrônico foi um dos temas analisados pela Comissão de Juristas que o Senado constituiu em dezembro de 2010 para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Eles propõem que a lei incorpore práticas que não eram comuns quando o código foi feito, há mais de 20 anos. A comissão realizou 37 audiências públicas para ouvir especialistas e órgãos de defesa do consumidor. O resultado do trabalho é um anteprojeto que atualiza o código em 3 áreas: comércio eletrônico, oferta de crédito e ações coletivas de defesa do consumidor. Todos os membros da comissão de juristas e representantes de organizações de defesa do consumidor participaram da solenidade de entrega do anteprojeto. O presidente do Senado, José Sarney, disse que vai enviar a proposta para análise das comissões temáticas o mais rápido possível. Ele destacou o processo participativo durante a elaboração da proposta. Um trabalho excepcional, com tantas audiências públicas, ouvindo todo mundo, ouvindo todos os segmentos da sociedade, ouvindo, enfim, a própria sociedade como um todo. Então não é um trabalho, quer dizer, de juristas, não é um trabalho de pessoas iluminadas que estão encarregadas desta comissão. Embora se tenha que reconhecer que sem eles não se faria esse trabalho. Mas, na realidade, um trabalho de toda a população brasileira. O presidente da comissão, o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, destacou que as mudanças foram pontuais e vão aumentar a eficácia do Código de Defesa do Consumidor. Ele citou como exemplo o combate ao superendividamento das pessoas que recebem ofertas de crédito fácil. O parlamento tem a oportunidade de atualizar o Código de Defesa do Consumidor para que o superendividado, primeiro, não chegue a se transformar em superendividado, mecanismos de prevenção, por informação, por alerta. E segundo, se eventualmente chegar ao status, à posição de superendividado, que seja tratado com dignidade e assegurada aquilo que nós chamamos assegurado o mínimo existencial. Entre outras propostas, a comissão sugere a proibição do envio de spams pelas empresas, confirma a possibilidade de arrependimento em 7 dias das compras feitas pela internet, cria a figura do assédio de consumo na oferta de crédito e prioriza o julgamento de ações coletivas relacionadas à defesa do consumidor. Sem um sistema adequado de tratamento massificado desses litígios, os tribunais continuarão inundados, o consumidor terá uma proteção retórica, mas no momento em que procurar a prestação jurisdicional, não encontrará e só encontrará daí a 20 anos. O importante é registrar que a partir da aprovação do Código de Defesa do Consumidor, o Brasil avançou bastante. Esse é um código que se transformou num patrimônio nacional
e qualquer alteração nesse código deve ser apenas para atualizá-lo e para que ele seja um instrumento cada vez mais forte em defesa do consumidor brasileiro. O governo começou o trabalho de pacificação da base aliada. As primeiras 24 horas de trabalho do novo líder, Eduardo Braga, não foram exatamente tranquilas. O Partido da República anunciou que está retirando o apoio ao Planalto. A ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, veio ao Congresso ajustar a transição nas lideranças do governo das duas casas. Ela negou que haja problemas na base aliada. Nós vamos continuar trabalhando como trabalhamos durante todo o ano passado, com muitas matérias aprovadas, matérias difíceis, e que a base nunca nos faltou. Então nós vamos continuar trabalhando com a mesma harmonia. Não foi o que disse o ex-líder do governo no Senado, Romero Jucá. O governo sabe que é preciso chegar perto, fazer política, os ministros precisam atender senadores, retornar ligações, os pleitos dos estados precisam ser encaminhados. Então, na verdade, é um longo trabalho aí pela frente, mas o governo tem consciência que tem que fazer esse trabalho. O novo líder, Eduardo Braga, afirmou que vai tentar resolver as queixas e ampliar o diálogo dos senadores com o governo. Nós vamos fazer com que haja uma integração do governo com os senadores. De que forma? Trazendo os ministros para cá e ampliando a interlocução, o debate sobre programas, sobre projetos, e a emenda é consequência disso. Na reunião, a ministra também conversou sobre as medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. Uma das MPs, que abre crédito para o Ministério da Educação, vence na terça e ainda nem tem relator. A outra, que cria a Política Nacional de Defesa Civil, vence na quarta. O relator, Cacildo Maldaner, propôs 2 emendas, mas a ministra Idely pediu que as MPs sejam aprovadas como vieram da Câmara, para não perderem a validade. É o que nós estamos num compromisso em conjunto com o líder do governo, com a ministra Idely. Nesta quarta-feira, o PMDB realizou a primeira reunião do partido depois da alteração na liderança do governo. Braga entregou a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas o partido ainda não definiu o sucessor. O líder PMDBista Renan Calheiros disse que o PMDB está unido no apoio a Dilma Rousseff. Unidade pró-governo. O partido é o maior partido na sustentação. E claro que um movimento no sentido da unidade só vai robustecer o papel do partido nessa sustentação. Mas a base do governo perdeu os 7 senadores do PR, Partido da República. O anúncio foi feito pelo líder do partido no Senado, Blairo Maggi. O PR já tinha saído da base depois que Alfredo Nascimento deixou de ser ministro dos Transportes, em julho de 2011. Desde o ano passado, o partido negocia a volta ao ministério, sem sucesso. Nós cansamos. Na realidade, o PR não obteve uma resposta dentro do prazo, dentro daquele momento que nós gostaríamos de ter. O partido, ele não abre mão de voltar ao Ministério dos Transportes, ele acha que é o único lugar. Ele acha que é o único lugar onde ele pode recuperar o nome dele. No plenário, Jucá se despediu do cargo, após atuar como líder durante 12 anos nos últimos 3 governos. Eu estou deixando a liderança do governo com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de rancor, sem nenhum tipo de raiva, sem nenhum tipo de sentimento negativo. Pelo contrário, com o sentimento do dever cumprido. Vossa Excelência foi um grande líder. Vossa Excelência soube conciliar uma fidelidade ampla e plena ao governo, com respeito à posições políticas dos senadores liderados e até mesmo a senadores da oposição. Posso dizer que a sua trajetória foi uma trajetória linear, uma trajetória que, independentemente da turbulência ou da calmaria, era um timoneiro que conseguia fazer com que o barco do governo chegasse aos seus objetivos comuns. Reunidos na liderança do PMDB no Senado, representantes de 18 partidos decidiram questionar a resolução do TSE que proibiu a candidatura de políticos com problemas na prestação de contas de campanha. Eles alegam que a mudança, aprovada no dia 1º de março, foi feita a menos de um ano das eleições. Dos 18 partidos, 13 enviaram os próprios presidentes,
Todos assinaram o documento. Eles pedem que o Tribunal Superior Eleitoral aceite o pedido de revisão apresentado pelo PT e reveja a resolução que mudou as regras para as eleições deste ano. Hoje, para obter a certidão de quitação eleitoral e poder se candidatar, o político precisa apenas apresentar a prestação de contas da campanha. Com as novas regras, é preciso mais. A conta tem que ser aprovada. A medida pode inviabilizar a candidatura de mais de 21 mil políticos que constam do cadastro de contas reprovadas da Justiça Eleitoral. Existem muitas pessoas que querem ser candidatas que tiveram as contas baixadas em diligência ou reprovadas por uma filigrana de cunho administrativo. Então, isso é um fato determinante, é que aquela pessoa deixe de ser candidato. Eu acho que esse é um fato que o TSE tem que considerar. Os partidos reclamam que a mudança fere a lei eleitoral porque foi feita há menos de um ano das eleições para prefeitos e vereadores. Que essas resoluções sejam baixadas pelo menos um ano antes, para dar tempo dos partidos se organizarem para a eleição seguinte. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura tem na pauta, entre outros itens, o projeto que consolida a legislação sanitária vegetal e animal do país. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Em debate, a saúde do trabalhador, além da prevenção de acidentes de trabalho. Depois da audiência, haverá análise de requerimentos. Na Comissão de Infraestrutura, haverá a sabatina de Mário Rodrigues Júnior para novo mandato como diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Na segunda parte da reunião, um dos itens da pauta é o projeto que cria regime especial de incentivos para o transporte coletivo. Entre as medidas a serem implantadas está o bilhete único temporal, além de rede integrada de transportes. A subcomissão temporária para acompanhar as obras da usina de Belo Monte faz audiência pública logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Hermes Coelho está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. A subcomissão vai realizar hoje uma audiência pública para discutir um plano de acompanhamento permanente das obras e também medidas para verificar se o consórcio que venceu a licitação para construir Belo Monte está cumprindo os acordos sociais e ambientais. O presidente da subcomissão, o senador Flecha Ribeiro, foi com um grupo de senadores para o local onde estão sendo executadas as obras e espera que hoje, com autoridades do IBAMA, com o governador do Pará e outras autoridades envolvidas com a construção de Belo Monte, eles consigam chegar a um consenso. André. Obrigado, Hermes. E mais duas reuniões acontecem na manhã desta quinta-feira. A CPI, que investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, faz audiência pública sobre casos de vítimas brasileiras levadas para a Namíbia, sul da África. E a subcomissão temporária do FGTS, ligada à Comissão de Assuntos Sociais, reúne-se para discutir o plano de trabalho do colegiado. O Senado lançou ontem o relatório da presidência com as atividades da casa em 2011. São mais de 1.000 páginas de informações. O relatório contém todas as proposições legislativas que tramitaram no Senado em 2011. 962 foram analisadas pelos parlamentares, nas comissões e no plenário. Ao apresentar o relatório, o senador José Sarney destacou as matérias mais importantes. São elas: a Lei de Acesso à Informação e a Comissão da Verdade, o Código Florestal, a desvinculação de receitas da União e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o PRONATEC. As atividades dos senadores estão reunidas em tabelas que mostram, por exemplo, quantos projetos cada um apresentou. A síntese das reuniões do Congresso Nacional também está no livro, que poderá ser consultado na internet. O documento traz ainda os números da ouvidoria, criada em 2011 para receber críticas, elogios e esclarecer dúvidas. Entre junho e dezembro, o setor foi procurado quase 1.500 vezes pela população. O relatório, ele reflete o debate dos grandes temas nacionais, sempre na busca de solução adequada para os desafios da nação e que foram objeto das discussões nossas no ano que passou. E o presidente do Senado, José Sarney, também recebeu ontem o vice-ministro das Relações Exteriores de Israel e o embaixador da China no Brasil.
O vice-ministro das Relações Exteriores de Israel defendeu a ampliação dos acordos de cooperação técnica na área de energia. Em 2010, Israel descobriu uma reserva de gás natural e acredita que o Brasil pode contribuir na exploração em alto mar. Sarney e Alayon também conversaram sobre os conflitos no Oriente Médio. O senador disse que o Brasil é um país pacifista e que o Congresso Nacional tem se posicionado contra a produção de armas químicas e nucleares na região. José Sarney recebeu em seguida o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang. Ele assumiu o cargo no mês passado e fez uma visita de cortesia ao Senado. Os chineses são os principais parceiros comerciais do Brasil e pretendem ampliar o intercâmbio em pesquisas sobre biodiversidade, minérios e produtos agropecuários. Sai no mês que vem o edital para licitação da telefonia móvel na zona rural e da rede de celulares de quarta geração, 4G, para as cidades que vão sediar Jogos da Copa do Mundo no Brasil. O assunto foi discutido ontem com o presidente da Anatel e com o ministro das Comunicações em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Está olhando atentamente esse assunto. No início da audiência, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia mostrou preocupação com a infraestrutura de telecomunicações do país. Estamos na iminência da realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E será necessário termos a real segurança de que a infraestrutura e, por que não, os serviços disponíveis estejam à altura da dimensão desses acontecimentos. O ministro das Comunicações destacou que a tecnologia 4G representa um salto na qualidade da transmissão de dados na banda larga móvel. É uma tecnologia que permite velocidade até 10 vezes maior que o celular de terceira geração. Então, de fato, vai ser um avanço bastante em termos de tecnologia. Paulo Bernardo também apresentou dados do setor de telecomunicações. Em 2011, a telefonia móvel cresceu 19,5%, chegando a mais de 245 milhões de linhas. A banda larga móvel tem agora cerca de 46 milhões de assinaturas, um aumento de 103,3%. A banda larga fixa chegou a mais de 18 milhões de pontos, crescimento de 19,4%. Alguns parlamentares questionaram a qualidade dos serviços. Primeiro, nós temos agora um regulamento de qualidade que exige uma qualidade mínima. Este ano é, no mínimo, em qualquer momento, 40% do que foi contratado e, na média, 60% da velocidade contratada. Então, já vai melhorar muito. Além disso, nós estamos cobrando investimento das empresas, porque como o mercado cresceu muito, só na internet móvel, por exemplo, cresceu mais de 100%, dobrou no ano passado. Então as empresas visivelmente não esperavam um crescimento tão grande e precisam fazer investimentos para atender. O presidente da Anatel detalhou a licitação da banda larga para cidades do interior do país e a implantação da rede 4G. O edital sai em abril. As empresas vencedoras terão que investir pelo menos 10% em bens ou produtos com tecnologia nacional. A Anatel vai seguir aí uma política traçada do ponto de vista industrial de fomentar a tecnologia nacional e propiciar que haja mercado para a produção de produtos nacionais para o setor de telecom, já que hoje o setor de telecom e telecomunicações representa 7% do PIB. Eu acho que o Brasil tem condições de exigir essa questão. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.